Êxodo 12, versículo 37. Vamos ler aqui, quando o povo de Israel saiu, todo ele daquela escravidão do Egito. Temos aqui uma ilustração da salvação de Deus, salvando aquele povo. Êxodo 12, versículo 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, coisa de 600.000 de pé, somente de varões, sem contar os meninos. Capítulo 14, versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar. Versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento, a salvação do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Mais adiante vamos ler versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E versículo 29, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco. E versículo 30, assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creram no Senhor e em Moisés, seu servo. Capítulo 15, versículo 1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Versículo 20 nós lemos das mulheres. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão
E todas as mulheres saíram atrás dela, com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Vamos notar aqui no capítulo 14, no versículo 13, as palavras de Moisés ao povo que estava agitado e perturbado. Versículo 13 nós lemos: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede, olhem para o livramento do Senhor. Eu sublinhei aqui na minha Bíblia: estai quietos e vede o livramento do Senhor. Vamos ver agora em Mateus, capítulo 7. Palavras bem conhecidas do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lembrar que lá no Egito, aquela noite, o Senhor abriu o caminho para salvar o seu povo Israel. Vamos ver em Mateus capítulo 7, versículo 13. O Senhor Jesus Cristo disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mais um versículo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo muito conhecido. O Senhor Jesus fala aqui que Ele mesmo é o caminho para o pecador ser salvo e chegar-se a Deus. João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E por fim em Hebreus capítulo 11, versículo 29. Aqui nós temos uma palavrinha pequena de 2 letras, que é o que precisa para o pecador ser salvo: sua fé verdadeira no Senhor, naquele que tudo fez para nos salvar. Hebreus 11 e 29. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, porque intentando os egípcios se afogaram. Os egípcios entraram naquele caminho, mas não por fé. E lemos de Israel: pela fé passaram o mar vermelho e se salvaram. Voltando para o capítulo 2 de Hebreus, versículo 3. Hebreus 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Note bem esta pergunta: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? É a tão grande salvação que foi preparada pela morte do Senhor Jesus Cristo lá na cruz. Lemos as palavras de Moisés para aquele povo agitado, temeroso, em perigo, lá à beira do mar. E atrás deles vinha todo o exército do Egito para matá-los. E eles, em desespero, ficaram alvoroçados e começaram a falar contra Moisés. Moisés disse: estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Moisés, como dizendo: aquietai-vos, olhem para a salvação de Deus.
E eles só tinham que se virar. Eles estavam todos olhando para o exército de Faraó. Lá vem os soldados, eles vão nos matar. E nas costas deles, atrás, eles só tinham que se virar para o outro lado. Atrás deles, bem nas suas costas, Deus estava abrindo o caminho de salvação para eles. Oh, que palavra essa! Eu sublinhei aqui na minha Bíblia. Aquietai-vos! Parem com essa conversa que não produz nada. Estai quietos e olhem para o livramento, a salvação do Senhor. E eles olharam, e Deus fez algo que nenhum daqueles israelitas sequer ia imaginar. Alguém podia imaginar, quem sabe vai vir um exército de anjos voando para matar aqueles egípcios. Deus podia ter feito isso, mas Israel não ia sair do Egito se fosse assim. Deus queria tirar o seu povo do Egito para sempre. O Egito, meus amigos, é uma figura do mundo. O faraó é uma ilustração do diabo. Lá no Egito, Israel era escravo. Eram servos do pecado, escravos. Deus queria tirar aquele povo para fora do Egito, para nunca mais voltarem para lá. E Ele abriu aquele caminho, abriu o mar. E Israel foi ordenado que olhassem, que marchassem, que caminhassem, que entrassem no caminho e seguissem por aquele caminho para a sua salvação. Ficar lá no Egito olhando para o caminho aberto, a espada do faraó vinha vindo logo atrás. Seria a morte certa. Mas nós lemos que pela fé passaram o mar vermelho. Pela fé, Deus abriu o caminho, Deus ordenou que marchassem, e aquele povo simplesmente obedeceu. Será que algum israelita, vendo aquele caminho aberto e a ordem de Deus, ia dizer: Moisés, eu não entendo, me explica que eu não entendo. Tu não entende? Sai correndo de uma vez. Tu não está vendo o perigo, a morte vindo ali, ó, naqueles cavalos do exército? Tu não está vendo o caminho aberto do outro lado? Bota a pé no caminho e corre. Meus amigos, e todos saíram do Egito por aquele caminho. Era só um caminho. Saíram os homens, saíram as mulheres, saíram os velhos, saíram as crianças, saíram os bem religiosos e outros que nem eram tanto. Aquele caminho era o único caminho aberto por Deus. Era o livramento do Senhor, era a salvação do Senhor. Nós lemos: assim o Senhor salvou Israel naquele dia. Aquele caminho, meus amigos, era o único caminho de salvação para todo aquele povo naquele dia. Era entrar naquele caminho naquele dia, porque vocês notaram na leitura, ao amanhecer, nem era naquele dia, era de noite, era aquela noite, porque ao amanhecer o caminho se fechou. Meus amigos, escute o que nós lemos aqui em Hebreus capítulo 2. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O Senhor preparou salvação para nós, sim. O que Ele fez? Ele mesmo veio do céu e morreu sobre a cruz pelos nossos pecados. Oh, amigo aqui, tem uma alma angustiada com o seu pecado essa noite aqui. Eu quero usar as palavras de Moisés: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Olha para Cristo na sua morte sobre a cruz. Olha o caminho aberto, a porta aberta, o caminho de salvação. Ele disse: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Ninguém é salvo senão por Cristo. Ninguém é livrado do seu pecado, da escravidão do pecado e desse mundo, a não ser pela salvação que está no Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, que ilustração preciosa na Bíblia, desde o Velho Testamento, o livramento daquele povo. Deus abriu, Deus fez uma obra grandiosa que homem nenhum podia fazer. Quem é que pode abrir o mar? Vai lá com um balde, começar a tirar a água do mar para abrir um caminho. Se alguém vai fazer isso, todo mundo vai dizer: você está louco, vai internar, esse homem está louco. Mas Deus abriu o mar de lado a lado. Não era um caminho de engano, não era um beco sem saída, que entraram e chegaram no meio e agora não tem mais caminho, e agora estamos todos perdidos. Não, meu amigo, Deus não preparou meia salvação, Ele preparou uma tão grande salvação, digna do seu glorioso nome. Ele abriu aquele caminho para salvar aquele povo do seu grande perigo. Qual é o perigo que você está hoje, meu amigo? O perigo de morrer em seus pecados, o perigo de perecer no inferno, de perder a sua alma para todo sempre. Que pena que a maioria das pessoas até hoje não enxerga o seu próprio perigo, não entendem ou não querem entender. Ah, não existe nada disso para mim, eu sou uma pessoa boa, eu vou para o céu. Coitadas da maioria das pessoas, cegas e enganadas, pensando: eu não preciso de salvação nenhuma. Eu estou bem, eu tenho minha fé, creio em Deus, e toda uma linguagem assim. Meu amigo, que você hoje seja esclarecido pela palavra de Deus. Você é pecador, pecador em perigo de perecer, pecador nos seus pecados, pecador que a morte vem vindo cada vez mais perto ao seu encontro, pecador que não tem como salvar-se a si mesmo. Veja aquele povo lá naquela situação, quando olharam e viram os inimigos chegando, eles compreenderam: nós vamos morrer, eles vão nos matar, é o nosso fim. Nós lemos que eles temeram muito, ficaram com grande medo. Estamos condenados, é o nosso fim e não temos saída. De um lado o mar, do outro lado o exército, a morte vindo a cavalo ao encontro deles. O que vamos fazer? Não temos saída, estamos perdidos. Meu amigo, foi naquele momento que Deus interviu para salvar. Quando aquelas pessoas se viram sem saída, perdidos, sem recurso, foi naquele momento que Deus mostrou a sua salvação. Você acha que Deus vai mostrar a salvação para uma pessoa que nem está compreendendo o seu perigo, que nem está achando que precisa ser salva? Oh, meu amigo, tomara que tem alguém aqui hoje se vendo como aqueles egípcios, aqueles israelitas lá no Egito, numa situação desesperadora. Alguém diz: mas desesperado eu estou me desesperando cada vez mais. Meu amigo, deixe-me dizer uma coisa: desespero não salva. Não é o desespero que salva. Muitas pessoas, antes de se salvarem, chegaram a esse ponto
de desespero, de ver o seu perigo, o seu pecado, de se ver perdido sem saída. Sim, mas meu amigo, não é o desespero que salva. Um pecador desesperado podia estar 100 vezes mais desesperado e não estar salvo ainda. Não é o desespero que salva. Moisés não disse: ó pessoal, vocês têm que ficar mais desesperados, senão vocês não vão se salvar. Ele disse: estai quietos e olhem para a salvação de Deus. Vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. E Deus disse: Moisés, levanta a tua vara sobre o mar, e o mar vai se abrir. Moisés, quem sabe, chegou lá em frente ao mar e levantou a vara como Deus disse. O povo podia pensar: o que Moisés está fazendo? Nós estamos aqui loucos de medo, desesperados, em aflição. Que Moisés está tão quieto? Agora chega ali na frente do mar, vira as costas para os egípcios, ele nem está olhando para os egípcios, ele chega na frente do mar, levanta essa vara. Pois é, Moisés fez o que Deus disse, e o mar se abriu, todo ele, 2 muralhas de água, uma de cada lado, e nós lemos que o caminho no meio estava seco, não tinha nenhuma poça de água lá, nem um pingo de água. E Deus disse que o povo marchasse. Estavam falando mal de Moisés, estavam se queixando dele, porque nos tirou do Egito. Nós dissemos, era melhor ficar como escravos do Egito. Estavam falando mal de Moisés, como muitas vezes fizeram, até depois daquele dia, muitas vezes continuaram fazendo assim, falando mal daquele homem de Deus, a quem deviam muito. Mas Deus abriu o caminho. Qual era a responsabilidade de cada pessoa? Ficar lá de braços cruzados olhando: olha, o mar se abriu, viu fulano? Olha aquela muralha, olha a outra. Viu só? Quem será que vai entrar? Eu vou ficar aqui esperando. Esse ali está indo, aquele... eu vou ficar aqui esperando de braços cruzados. O que Deus tinha dito? Marchem! Deus abriu o caminho, meu amigo. Era para aproveitar, era para entrar no caminho, era para marchar de passo firme até o outro lado. Essa é a responsabilidade do pecador. Eles entraram e passaram pelo Mar Vermelho pela fé. Eles creram no Senhor. Eles confiaram em Deus. Eles podiam pensar: será que essas muralhas de água não vão cair em cima de nós? Caíram em cima dos egípcios depois. Eles precisavam fé, confiança verdadeira em Deus. Deus abriu esse caminho. Nós temos o dever de entrar e marchar e passar por esse caminho. Eles confiaram em Deus. Pela fé, eles passaram o Mar Vermelho. O que é o crer? É a fé em Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele fez tudo, Ele morreu, Ele deu a sua vida. Meu amigo, deixe-me lhe dizer, a morte do Senhor Jesus Cristo é incomparável com o mar aberto. Para abrir o mar, Deus apenas mandou um vento fazer isso. Mas para o seu Filho morrer por nossos pecados, nem tem comparação. Aí está a salvação preparada, o caminho aberto. Para onde? Para o céu, para nunca chegar no inferno. O caminho aberto, o livramento, a salvação do Senhor.
Quem é que está disposto a entrar nesse caminho? Entrar por essa porta? O Salvador disse: entrai pela porta estreita. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Prezado amigo, a sua responsabilidade não é ficar aumentando o seu desespero e mais desesperado. Meu amigo, você pode ficar a vida inteira desesperado e chegar no inferno. Você está desesperado? Então, olhe para a salvação do Senhor. Marche! Entre! Que você hoje receba a palavra de Deus. Ele quer lhe mostrar, meu amigo, a salvação que Ele já providenciou. Não tem outra e não haverá outra, jamais. A salvação está no Senhor Jesus Cristo, no sacrifício dele sobre a cruz, na sua morte por nossos pecados. Você precisa aceitar a Cristo, como nós já ouvimos, crer nele, colocar sua fé nele. Naquele momento que você fizer isso, você terá entrado na porta, e do lado de dentro dessa porta você estará salvo e seguro para sempre. Mas sem entrar, os israelitas daquele dia, se não entrassem naquele caminho, se ficassem ali à beira do mar, eles iam perecer debaixo da espada de Faraó. Eles iam morrer ali. E meu amigo, não era para deixar para o outro dia, porque no outro dia o caminho foi fechado e nunca mais aquele caminho se abriu. Então, hoje, eis aqui agora, a Bíblia diz, o tempo aceitável, o dia da salvação. Oh, que você fuja para o Salvador hoje, esta noite. Pode ser a última. A vinda do Senhor Jesus pode acontecer esta noite. E a porta e o caminho da salvação estarão fechados naquele momento, a partir daquele momento. E se você ficar do lado de fora, você não vai entrar nunca mais. Meu amigo, aquietai-vos, diz a palavra, e vede o livramento, a salvação do Senhor. O Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás